Oi, 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 pessoal! Boa tarde! Vamos começar aqui mais uma live. Esperar o pessoal chegar, entrar. Boa tarde, pessoal, quem tá entrando. Que legal ter vocês aqui. Vamos começando aqui mais uma live. Essa live que vai dar o pontapé inicial para uma série de lives que vão acontecer durante todo esse ano aqui no Portal Mood. A gente vai abordar assuntos diversos, com pessoas diversas, chamando e convidando pessoas diferentes para falar de assuntos diferentes. Então, se alguém tiver aí alguma sugestão de assunto que quiser trazer pra gente, fala aí com a gente, manda uma mensagem, uma sugestão. Aproveito para dizer que estamos com um chamamento aberto aí para quem quiser ser um colaborador, uma colaboradora do Mood. No final da live, vou deixar nos nossos stories o link para o formulário, tá? Com mais informações sobre isso. E vou chamar aqui agora as nossas convidadas para essa live. Deixa eu encontrar elas aqui. Oi, Olá, tudo bem, Vanessa, você? tudo bem? Tudo bem também. Esperar a Gal entrar também. A Gal tá com a câmera desligada, acho. Ah, agora foi. Olá, mulheres. Muito obrigada por aceitarem esse convite de estar aqui com a gente trocando essa ideia. Para quem está chegando agora, essa live a gente vai falar sobre mulheres da dança, né? Essa construção da emancipação das mulheres através da linguagem da dança. Então, eu já vou começar aqui a falar sobre o assunto e aí a Vanessa e a Gal podem se apresentar melhor depois. Bom, a gente vai. A grande questão dessa live, desse bate-papo, é sobre a dança como uma ação, né? Como uma ferramenta de ação para a emancipação das mulheres, uma colaboração com a luta da emancipação das mulheres. Então, acho que a gente pode começar para aproveitar esse nosso tempo que a gente tem aqui no almoço. Gostaria que a Gal Martins e a Vanessa Macedo, nossas convidadas super especiais, se apresentassem, contassem um pouco da trajetória de vocês. É muito legal ouvir essas trajetórias, porque a gente aprende muito, né? Então, gostaria que vocês contassem aí pra gente, por favor. Acho que a Gal pode começar. Tá, você está me ouvindo bem? A conexão aqui tá bem ruim. Tá. Bem, eu sou Sim, Gal Martins, eu sou artista, gosto de me nomear como artista e pensadora em dança. Sou socióloga também, fui estudar sociologia, inclusive, por conta das temáticas e das questões que me inspiram dentro desse cenário todo da dança, dentro das minhas pesquisas. Criei e dirijo a Companhia Sassacroma, que esse ano completa aí 21 anos de trajetória. Também criei e dirijo a Zona Guibara, que é um coletivo formado por mulheres pretas e gordas, onde a gente discute a questão da gordofobia, mas a questão do feminismo, mas principalmente como que essas corpas estão inseridas, né, dentro desse cenário de produção e pesquisa em dança, e a gente discute também perspectivas do movimento a partir da flacidez. Né? A gente sabe que tem muitos estudos aí, né, quando a gente vai estudar a anatomia da dança, a gente vai se aprofundar, muita coisa se permeia, né, numa visão do osso, do músculo, e esquece da gordura,
que é algo que está presente em todos os corpos, não só nos corpos gordos, né? Então, a gente quer discutir o movimento pelo viés da flacidez. Sou gestora cultural também, inclusive nesse exato momento eu estou aqui na Fábrica de Cultura do Capão Redondo, onde eu sou gestora aqui. E eu acho que é isso, assim, a minha trajetória da dança perpassa por diversos caminhos, mas principalmente os caminhos periféricos, os caminhos marginais e os caminhos pretos, né? É uma dança que traz todas essas poéticas de corpos dissidentes. E eu acho que é isso. É isso, né? Para começar se apresentando, é isso? Ou tem que falar mais alguma coisa? Sim, acho que é isso. Se alguém tiver alguma pergunta também, pode ir mandando que a gente vai encaixando aqui. Isso aí. Bom, eu sou a Vanessa? Vanessa Macedo. Vocês estão ouvindo bem? Eu sou potiguar, né? Sou natalense. Importante falar isso porque eu cheguei em São Paulo já há quase 25 anos, então me considero também, né, uma artista da cidade, mas eu passei a minha infância e adolescência nas terras nordestinas e foi lá que eu comecei a dançar com um professor chamado Edson Claro, que é uma figura muito importante, pouco conhecida das novas gerações, já falecido, mas uma figura muito importante para a dança, né? Cheguei em São Paulo tem uns 25 anos, eu vim para cá para dançar. Tenho formação em direito, durante algum tempo eu achei que isso fosse meio irrelevante para minha carreira como artista, mas logo isso se transformou porque, de alguma forma, a minha militância está muito relacionada às questões dos direitos, então tem uma relação com a minha graduação, né, e com o meu modo de ver as coisas, o mundo. Então, eu acho que hoje é importante falar disso. Eu sou diretora da companhia Fragmento de Dança. A Gal caiu. A gente espera ou continua? Acho que pode continuar. Tá. Eu vou colocar ela de volta aqui. Então, sou diretora da companhia Fragmento de Dança e sou uma das gestoras do Casulo Espaço de Arte. E hoje também é importante falar que eu sou idealizadora, curadora da Mostra Mulheres em Cena, que também é um projeto muito importante assim, para a minha trajetória e para os lugares que eu venho trilhando, né? Que mais? Eu também sou pesquisadora. É bem importante hoje em dia a pesquisa que eu faço na universidade junto com o trabalho artístico. Há algum tempo eu não divido mais esses lugares, porque eles se alimentam mutuamente, né? Então, eu fiz mestrado na Unicamp, fiz doutorado na ECA e agora estou fazendo meu projeto de pós-doc, que tem relação com práticas feministas, né? Então, de algum modo, essas coisas elas se conversam o tempo inteiro, tanto fazer artístico como a minha pesquisa. E acho que é isso. Uma apresentação. É isso. Ah, tô colocando, tô chamando a Gal para entrar, mas acho que a gente pode ir continuando até ela voltar. Eu acho que a grande questão assim dessa live de hoje é que na semana passada a gente teve o 8 de março, né? Que é um dia muito importante para a gente lembrar a luta das mulheres que vieram antes da gente, que abriram caminhos para a gente poder vivenciar a transformação da nossa vivência no mundo, na sociedade, né? Mas também para a gente fortalecer essa luta que é constante, que a gente sabe que ainda tem um percurso muito grande pela frente, assim, né? E eu acho que a dança, por estar trabalhando o corpo, né, é inevitável que a gente associe quem trabalha, né, quem acredita e fortalece a luta feminista, não tem como não associar a dança, o fazer artístico, cultural, essa articulação, né, sociocultural com a luta da emancipação da mulher, da libertação da mulher, dos direitos femininos, feministas, enfim. E aí eu gostaria que vocês contassem um pouco sobre a experiência de vocês nessa gestão cultural, nessa articulação, né, do fazer cênico, mas também dessa militância mesmo, né, que a arte nos provoca a fazer, né, enquanto artistas independentes também, né, que estão tentando
articular suas criações, né, e fazer elas acontecerem e proporcionar uma vivência social e que essas criações alcancem as pessoas, né? Então, gostaria que vocês contassem um pouco desses projetos de vocês, do trabalho de vocês nesses espaços culturais e como isso está associado ao debate feminista, né? Vai, Gal, você caiu, voltou, aproveita. Ai, gente, desculpa, aqui hoje tá meio ruim as conexões. Aqui eu tô no meu 4G, que a Wi-Fi, chuva no Capão aí. Ah, Bem, eu sempre costumo dizer que os meus processos de criação, eles sempre partem por uma ausência, né? Ausências diversas, assim, de diversas formas. Então, ausências de políticas públicas que, né, por exemplo, que olhem para práticas e práticas de mulheres negras, né? A minha pauta feminista ela está aliada diretamente à pauta racial e à pauta social, né? Das questões das corpas pretas e como elas circulam na cidade e como elas são afetadas, né? Como a cidade atravessa essas corpas. Então, quando eu decidi, por exemplo, criar a Zona Guibara, eu já tinha um trabalho consolidado com a Cissa Croma já há alguns anos, que é um grupo um coletivo também que pauta a racialidade na dança, as questões sociais dos corpos pretos, um coletivo atualmente já há alguns anos formado exclusivamente por artistas pretos, porém eu tinha essa necessidade de voltar para a cena também, né? Porque a Cissa Croma até então sempre atuei como diretora coreógrafa e não estava em cena. E aí quando eu quis voltar para a cena, eu fiquei pensando, o que eu quero levar para a cena com esse meu corpo? E aí é quando eu decido convidar outras mulheres pretas, outras mulheres gordas, para a gente poder trazer à tona essa questão que, para mim, sempre foi algo, uma lacuna, né? Uma ausência que estava ali, só que eu nunca tive muita coragem de cutucar, sabe? E aí, em um determinado momento, eu falei, bem, cutucar essa história sozinha não vai rolar, eu preciso de outras mulheres. E aí, quando eu me encontro com essas mulheres, eu percebi, e percebo todos os dias, continuo percebendo, o quanto a dança ela propulsora, né, de uma potência estética, né, de uma potência de uma discussão social e política sobre a questão feminina, né? E no nosso caso, a gente tem essa questão da padronização da beleza, padronização dos corpos, então a gente se depara com questões muito profundas, né? Como a solidão da mulher preta e gorda, como a questão mesmo da saúde, né? Como é que a gente entra e participa de um movimento que já vem antes de Zona Guibara, mas até então é um movimento ainda protagonizado por mulheres gordas brancas. Então a gente começa a perceber o quanto ainda é necessário ampliar essa discussão, né? Do racismo aliado à gordofobia, né? E aí a gente percebe sim que nós somos as mulheres que mais sofremos com a solidão da mulher preta, por sermos gordas, sofremos mais. Sofremos com as questões do direito à cidade, né? Recentemente a gente estreou um trabalho que é uma intervenção em videomapping, né? Que são solos nossos projetados em prédios da cidade. Onde a gente quer discutir, por exemplo, o direito à cidade. Será que as mulheres pretas e gordas hoje têm direito à cidade? Elas conseguem circular? Não, elas não conseguem circular com plenos direitos, né? Porque a catraca do ônibus que não permite que ela circule, é uma poltrona de algum determinado lugar que não permite que ela circule. Para ela cuidar da saúde, ela não encontra, por exemplo, nos laboratórios de diagnóstico, uma maca que suporte o seu peso. Ela não encontra um aparelho de ressonância, de tomografia que ela possa fazer tranquilamente. E aí a gente começa a observar que quando vem a questão racial, isso se torna ainda mais gritante nessa questão do direito à cidade, porque vem acompanhado da suspeição, né? Vem acompanhado com essa ideia de ser um corpo suspeito. Então, é um corpo gordo, né? Uma corpa gorda e uma corpa suspeita.
E o Poéticas da Flacidez, ele vem para dois sentidos, né? Um, para imprimir a pesquisa da companhia, né, da Zona Guibara, do grupo, para a gente poder entender que existe uma lógica de pensar, sim, metodologias de criação em dança que tenham a flacidez como um promissor, né? Então, a gente também quer entrar e brigar pelo esse nosso espaço nesse entendimento do fazer da dança, né? Dessa escrita da dança, né? Dessa questão, inclusive fisiológica, do pensar a dança. Então, é cravar um pouco o espaço nesse sentido. E voltando à questão do direito à cidade. Então, a gente quer escancarar as nossas, eu gosto de dizer, né? Escancarar as nossas imensidões na cidade através dessa projeção dos nossos solos gigantes aí nessas fachadas desses prédios. Então, hoje eu entendo que Zona Guibara, ela tem e Sassacroma também, né? Não posso ignorar Sassacroma. Mas Zona Guibara, especificamente, tem um apelo que é urgente, que é emergente, né? São poucas as artistas da dança que hoje conseguem viver da sua arte sendo artistas gordas, né? A gente tem poucas referências. A gente tem Justara Belchior, que está lá no sul. A gente tem umas manas agora lá no Nordeste, em Pernambuco, pesquisando. Mas somos poucas dentro desse cenário. Então, e aí quando a gente racializa a questão, aí é isso. Nos sentimos muito, muito. A Zona Guibara hoje nós nos sentimos muito responsável por iniciar uma discussão que é urgente, sabe? Que é pautada no feminismo, que é pautada na racialidade, mas principalmente é pautada no direito de sermos imensas, né? Sermos grandes nesse lugar e nessa cidade, nesse cenário. Então é bem urgente pensar esse tipo de pauta. Uhum. Muito interessante, né? São muitas aberturas, né? A gente abre caminhos para discutir e trazer debates muito potentes, né? Através da dança. Vanessa, se quiser Quando continuar você aí, mandou a contar o pergunta seu. para a gente, né, relacionando a dança a processos emancipatórios, né, eu fiquei refletindo bastante sobre não só os projetos pessoais que eu tenho, mas a questão da dança em relação à mulher, né? E aí, hoje, eu pensei numa coisa que acho que também se relaciona bastante com a fala que a Gal traz, né? Que é preciso politizar o corpo, dar dimensão pública para o corpo, politizar a casa, né? Então, quando a gente fala de dança, de alguma maneira, a gente está colocando o corpo como protagonista e a gente está dizendo, ó, vamos tirar o corpo desse lugar do privativo, né? Do privativo até do ser privado de. Porque quando a gente pensa nessa relação, né, que se formou, né, que, nessa origem do que é público e o que é privado, o privado vem do ser privado de. Então, quando a gente pensa que a gente está falando de corpo e a gente está reivindicando o lugar da dimensão pública do corpo, a gente começa a trazer todas essas questões que a Gal coloca, né? Que vamos olhar para a dimensão pública do corpo e reconhecer que esse corpo ele diz muita coisa para a gente, desde práticas sexistas, a práticas racistas, a práticas etaristas, né? Que a gente está vendo agora, está colocando em discussão. Hoje eu vi uma matéria no jornal falando que o etarismo está no terceiro maior lugar do preconceito. Vem o racial, o sexismo e depois o etarismo. Então, quando a gente coloca a dimensão pública do corpo, de algum modo, quem trabalha com o corpo está refletindo e está tendo a oportunidade de pensar sobre isso o tempo inteiro. Então, eu acho que quando você perguntou, né, desse processo emancipatório, eu diria que a gente tem, né, essa possibilidade de ter esse protagonismo do corpo, discutindo a sua dimensão política e pública, quando a gente pensa em dança. E quando a gente traz também para o lugar das mulheres, é isso, as mulheres sempre foram colocadas no lugar do privativo, né? Então, essa frase que foi se tornando conhecida do pessoal é político, foi uma luta das mulheres para dizerem, ó, vamos politizar a casa, vamos politizar as questões que pareciam ser, que eram relegadas à esfera privada, né? Como o direito ao aborto, enfim, as questões relacionadas à sexualidade. Tudo isso, quando a gente passa a olhar isso na sua dimensão pública, traz para a arena pública, então a gente começa a
colocar um foco nesse lugar, né? E aí, isso pensando de uma maneira geral, pensando nos projetos que eu realizo, assim, eu sempre tive um afeto, assim, por questões relacionadas às mulheres, primeiro de uma forma muito intuitiva. Então, todos os trabalhos da Fragmento no início, né, falavam de mulheres, até que eu fui migrando para uma pesquisa sobre o autodepoimento, né, as dramaturgias do testemunho, que na verdade está relacionada com as práticas feministas, porque é o lugar de você colocar a mulher como sujeito, como uma pessoa que conta a sua própria história. Tirar esse lugar de alguém que contou por ela, do corpo objeto, e trazer para esse corpo sujeito, que narra, né, a sua história de vida. Então, eu fui relacionando também, e eu tenho relacionado essas práticas, né, de autodepoimento com práticas feministas, porque eu acho que é esse lugar de você se colocar como sujeito e como protagonista da sua experiência pessoal, né? E, de novo, dar dimensão pública para a sua experiência pessoal. E aí eu tenho esse projeto Mulheres em Cena, que inclusive a Gal esteve nele na última edição. E uma coisa que tem sido importante assim para mim é pensar a que tipos de práticas feministas com que tipo de práticas feministas eu dialogo, né? E hoje eu tenho estudado mulheres, tanto mulheres que falam sobre o feminismo dialógico, né, que é a Márcia Tiburi, ela fala sobre isso, que é um feminismo que inclui, né, a sua perspectiva plural, né? Então são muitos feminismos na ideia de pensar o feminismo. E ela tem um livro, né, que é Feminismo para Todos, Todas e Todes, e a Bell Hooks também, que é uma autora negra que eu tenho lido bastante, que é o feminismo é para todo mundo. Então, essa ideia da gente entender que a gente está falando de opressão sexista, a gente não está falando de nós contra eles. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu trabalho numa companhia com homens e mulheres, e eu quero que homens e mulheres estejam nessa ação, porque eu acho que nessa dialógica a gente consegue realmente furar bolhas, né? Então eu tenho pensado sobre isso nas práticas que eu faço. Algumas coisas eu posso protagonizar, outras não. Quando eu não posso, eu tento ser uma parceira de luta. Eu não posso protagonizar a questão racial, eu tento ser uma parceira de luta. Eu não posso protagonizar outras questões LGBTQIA+, eu tento ser a parceira de luta. E as pautas que eu posso protagonizar, eu fico nessa dialógica mesmo, de chamar para estar junto, sabe? Então, eu acho que eu tenho levantado um pouco essa proposição de que podemos caber, né? E mesmo sendo meio utópico, eu acho que eu quero acreditar nessa possibilidade. E o projeto Mulheres em Cena é um pouco sobre isso, tanto que na edição passada reuniu mulher trans, homem cis, mulheres cis, né? Então, porque mesmo as mulheres estando como protagonistas, é importante que tenha diálogo com outras formas de viver e pensar, né? E outro projeto que eu tenho feito bastante com a Helena Bastos, assim, é um projeto que tem a ver com a minha pesquisa na universidade, é o trabalho dessas práticas em lugares, em espaços de maior vulnerabilidade e que tem um público que é de não artistas. Então, eu fiquei durante um ano trabalhando numa ocupação, no movimento de moradia, a ocupação José Bonifácio, todos os domingos do ano, sem exceção, a gente ia para lá, né? E trabalhava com mulheres que eram diaristas, enfim, que tinham uma outra experiência de vida muito distante da arte. Só que a gente estava lá com o intuito de realizar um processo artístico, cênico com elas, né? Então, isso para mim tem sido bem importante, assim, perceber que essas mulheres, elas descobrem um novo mundo a partir desse contato com o seu próprio corpo e com a dança, né? E que elas podem estar na cena contando suas histórias, né? E dando importância e potencializando as suas existências, né? Então tem sido um projeto que tem me movido bastante também, trabalhar com não artistas, levando processos artísticos. Eu fiz isso também nas casas de acolhida o ano passado, em várias casas de acolhida, masculinas e femininas. Então, tem sido um projeto que está andando junto assim com a minha pesquisa, chegar nesses lugares, sabe? Acho que é isso. Só aproveitando aqui, se alguém quiser mandar alguma pergunta, pode mandar que a gente traz aqui para o debate. Se alguém quiser trazer algum depoimento, alguma
coisa para contribuir com o nosso assunto, fica à vontade. É, uma coisa que eu acho muito interessante é assim, muito do que se associa sobre feminismo assim num lugar bem senso comum essa luta que para na denúncia, assim, né? Se fala muito da denúncia da desigualdade de gênero, da violência doméstica ou de muitas situações que estão ligadas à violência, né, que as mulheres vivem por conta dessa sociedade desigual. E eu acho que a dança ela tem uma potência de trazer o feminismo como um construtor de uma transformação também, né? E de mostrar isso na prática, né? Então, temos aqui, por exemplo, 2 exemplos de artistas que estão aqui colocando a mão na massa para provocar essa transformação e uma outra experiência para as pessoas, assim, né? E mostrar, eu acho que até esse lugar utópico, né, que você falou, pode ser que seja utópico, mas você já está elaborando, você já está construindo, e eu acho que isso é muito potente, assim, né, para quem não é da dança também, né, para quem não está inserido nesse contexto artístico, da gente começar a vislumbrar um outro mundo, né, uma outra sociedade, uma outra ordem ou desordem social, assim, né. E aí, queria saber, assim, fiquei com desejo de ouvir um pouco sobre essa troca, mais sobre essa troca que vocês têm com pessoas, assim, seja num público que vai assistir a obra de vocês, seja numa oficina, ou, por exemplo, nessa experiência que a Vanessa falou da ocupação. Como que acontece essa troca e essa construção com outras pessoas que nem sempre são da dança, né? A Zona Guibara, né? Não, vou voltar. Dentro da metodologia que eu sistematizei, que eu dou o nome de A Dança da Indignação, uma das questões que eu trago nessa proposição é essa relação entre a arte, vida e arte, né? Que a dança, a dança da indignação, ela passa para um lugar da organização dos ódios, né? Da sua organização dos ódios, para que isso gere indignação gere dança, né? Potência de dança. E a Zona Kibara realiza o encontro Corpo Gordo na Cena. E uma das ações desse encontro, que a gente já fez 4 edições, é o laboratório de criação, né? Que é destinado para pessoas, não precisa ser artista, não precisa, né? Então a gente tem 2 laboratórios. Tem um que é de composição coreográfica, o movimento pelo viés da flacidez, e um outro de performatividade. E nessas 4 edições dos laboratórios, né, do encontro, a gente percebe uma urgência de espaços de escuta, de espaços de acolhida, né? E nesse pós ou entre pandemia, né, que acho que a gente não sei se a gente saiu da pandemia ainda, isso veio gritando, assim, uma necessidade de espaços seguros para que essas mulheres possam trazer as suas questões, né? E transformar, ressignificar de alguma forma. Então, como eu digo, né, organizar esses ódios que afetam essas mulheres, né, organizar essas tensões, organizar essas opressões, para que a partir disso elas possam ter autonomia para lidar com isso, né? Então, existe um grande, assim, um alto número de sofrimento psíquico, né, de mulheres nesse pós-pandemia, né? Então, a gente percebe que nessas práticas, o que a gente propõe, a gente costuma fazer o que eu chamo de cardiografia dos corpos, onde se faz, né, todo um estudo das violências e das tensões que essas corpos sofreram desde o nascimento até pensando numa memória de futuro, sabe? Que tipo de violências, né? E a gente percebe nessas cardiografias, que são cartografias, na verdade, eu só dou o nome de cardiografia, fazendo referência à filosofia Kemet, né, que entende que o coração é o órgão que recebe a primeira gota ancestral, né, no ser humano. A gente percebe, a gente recebe, na verdade, depoimentos assim, fortíssimos. E tanto quando essas mulheres chegam nesses laboratórios,
e quando elas saem, né? Então elas saem geralmente muito mexidas, mas ao mesmo tempo muito movidas de desejos de mudança, né? De desejos de poder falar ainda mais, de criar os seus próprios espaços de escuta, né? Porque o que a gente cria nesse laboratório é esse espaço seguro de escuta, mas o que eu acho que é mais interessante é esse fato delas criarem outros processos, sabe? Elas multiplicarem e pensarem numa autogestão, né, dessa escuta. Então eu falo muito que a gente está num momento político e social que a gente precisa pensar urgentemente práticas coletivas de autocuidado, né? Pode parecer coisas extremas, mas como é que a gente coletivamente cria essas estratégias, né, de autocuidado, de pausas, de respiros, né? Krenak diz em Amanhã Não Está à Venda, né? Se a humanidade, né, se voltarmos à normalidade depois do Covid-19, é sinal de que a humanidade não deu certo. E aí a gente fica refletindo, né? Como é que a gente lidar com esse pós? E eu sinto isso nessas mulheres, né? Esse desejo de tentar encontrar espaços. Só que a gente sabe, né? A gente está, por exemplo, eu estou no território do extremo sul de São Paulo, um território extremamente vulnerável. Estou no espaço de uma política pública nesse momento, que é a Fábrica de Cultura. É uma política pública do governo do estado, em que a gente recebe todos os dias uma demanda gigantesca de mulheres sofrendo violência doméstica, violência sexual, adolescentes em sofrimento psíquico, mulheres trans em sofrimento psíquico e na não aceitação da família, adolescentes trans. E aí encontram nesse espaço da fábrica um lugar de escuta e um lugar para pedir socorro, né? Então eu sinto que esses espaços, a Fábrica de Cultura, Zona Guibara, a Fragmento de Dança, né, Mulheres em Cena, são espaços quase como se fossem ninhos, né, de acolhida a essas questões, que envolvem, claro, as questões feministas. E aí eu acho que a gente tem essa responsabilidade de imprimir nessas mulheres essa possibilidade de que elas podem protagonizar, né, os seus processos e que elas podem respirar, ter pausa para se cuidar, né, do autocuidado. Então é algo que eu tenho sentido muito. Tem uma coisa também que eu acho que é super importante dizer, que envolve o público adolescente, porque a gente fala de feminismo muito, e eu sinto que a pauta feminista precisa chegar um pouco mais no público adolescente, nas adolescentes, porque quando a gente fala, por exemplo, de adolescentes gordas, e que a Zona Guibara tem se dedicado a olhar um pouco mais para esse lugar das adolescentes gordas, e como que a gente pode contribuir, criar ações para adolescentes, que é algo que é urgente também, sabe? Eu ainda não realizei nenhuma ação específica para adolescente, mas tenho pensado muito, sabe, nas adolescentes. A gente até escreveu umas cartas para algumas adolescentes, gordas especificamente, porque a gente tem um alto índice de suicídio gordo nas adolescentes. Então, como é que a gente também pode chegar essa mensagem desse corpo livre, dessa autoapreciação da gordura, que a gente gosta de dizer, né? Como é que a gente chega nessa apreciação da flacidez com essas adolescentes? Então, eu acho que a gente também é algo que eu sinto que a gente precisa olhar mais nas pautas feministas para o público adolescente, sabe? Que tipo de trabalho que tipo de propostas, ações a gente pode pensar para inserir essas adolescentes nesse pensamento feminista, nesse pensamento do corpo livre, nesse pensamento de processo de autocuidado. Eu tenho pensado assim muito, não sei se também é um pensamento da Gal, de outras pessoas, assim, eu sempre me pergunto nos projetos que eu estou, qual está sendo o alcance disso? Porque realmente é uma angústia, assim, às vezes parece que você está fazendo e está, sei lá, está estudando, está fazendo, está praticando, está colocando uma ação lá no mundo, mas assim, estatisticamente as coisas não mudam, assim. Você vê as pessoas denunciando mais, você vê, a gente tem mais acesso à informação do que está acontecendo, e isso não tem
significado uma diminuição desses atos violentos, né? Então, para mim, isso sempre é uma questão. Quando você fala assim, quando você começou a falar da questão da denúncia, eu sempre me pergunto isso tanto na vida como nos processos artísticos, né? Tá, a gente vê muitos trabalhos que dramaturgicamente focam na denúncia. Qual é o alcance que isso tem sido, isso tem gerado de fato? Porque as pessoas, assim, estão tendo acesso àquela informação, mas está produzindo outros modos de existência a partir daquilo, né? Então, assim, é uma questão que eu fico. Eu acredito que sim, em algum grau sim, né? Mas também eu sempre não deixo de fazer essa pergunta, porque a gente vê, né, que as coisas continuam muito violentas. Então, por exemplo, nesses projetos que eu realizo, né, que eu tenho feito, eu sinto que poucas pessoas seguem até o final do projeto. É difícil quando é um projeto, principalmente, por exemplo, no movimento de moradia, ou nas casas de acolhida que a gente tentou levar também para o Casulo, que é um espaço que eu sou uma das gestoras, a gente não consegue aglutinar muitas pessoas. É difícil, a chegada é muito difícil. Então, quando a Gal coloca essa questão da escuta, eu acho que o principal foco, né, desejo das pessoas é serem escutadas. Realmente são espaços de escuta. E eu comecei a pensar sobre essa minha pesquisa do depoimento, ela está muito atrelada à ideia de escuta, que é esse projeto que eu desenvolvo com a Helena Bastos, porque não existe você falar sobre si se não tem alguém para escutar, né? Então, assim, você está tentando produzir alguma coisa, né, sobre a sua vida, o seu relato, mas se não tem escuta, não tem alcance nenhum, nem que seja ali de um para um. Então, eu acho que essas coisas estão muito juntas, né? Criar esses espaços de escuta. E agora, voltando a essa questão, assim, que, não sei, me animei porque eu li sobre isso hoje. Esses grupos de conscientização, né, que surgiram nos Estados Unidos, esses grupos feministas que as pessoas se reuniam para falar dessas questões pessoais, eles foram acusados de serem grupos terapêuticos e não políticos, porque é um espaço que você chega para ficar falando de você, isso aí, onde que está esse lugar, né? Então, de novo, quando a gente passa a politizar esses espaços e entender que esse falar sobre si é um lugar político, ou se não é político, precisa ser politizado, aí muda um pouquinho o jeito que a gente olha, porque a gente começa a relacionar isso à garantia e conquista de direitos, né? A gente começa a levar isso para um outro lugar, que não fica só nos desejos, né? E aí, por último, também uma coisa que eu tenho pensado muito, assim, é óbvio que a gente está, né, eu, a Gal, mais um tanto de gente interessado em estudar coisas, porque a gente precisa estudar essas coisas, mas assim, eu também tenho pensado como é que isso vira uma ação concreta no mundo, porque senão eu fico fazendo militância na internet, eu fico estudando e falando o que eu sei, eu fico citando pessoas, mas concretamente nada acontece. Então, eu tenho também defendido essa ideia, né, que o feminismo tem que ser visto como uma ação no mundo, né? Não só a gente discursando sobre isso, porque a gente está o tempo inteiro agora vendo os discursos sobre várias coisas. Mas como é que a gente transforma isso numa prática antissexista, numa prática antirracista, numa prática antietarista? Como é que a gente realmente coloca isso como uma ação no mundo, né? Então, não dá mais para separar as duas coisas, sabe? Sim, são coisas que eu tenho pensado também. Tem a Bela Pellegrini falou uma coisa que talvez seja interessante, assim. Ela falou que ela está bastante emocionada com as falas, que ela fez dança na Unicamp e hoje ela trabalha no hospital tentando entender como esse cuidado pode acontecer fugindo do olhar médico centrado e da patologização. Eu acho que é uma outra perspectiva desse olhar que a gente está trazendo para a dança, assim. Eu acho que diante dessas coisas que vocês trouxeram, eu sinto que esse encontro nosso aqui hoje é uma convocação quase, né? Uma convocação de todo mundo entender que essa responsabilidade com os corpos femininos é coletiva, ela tem que ser coletiva, e a dança, né? O fazer
articulação cultural, né? Que hoje a gente tá dança porque a gente está aqui entre artistas da dança, né? Num portal que fala de dança, mas eu acho que a cultura como um todo, né? Ela é esse chamamento coletivo, né? Ela é esse encontro e como que a gente pode usar dele para convidar as pessoas a entenderem a sua responsabilidade coletiva com essa pauta, né? Como que eu como uma artista, ou sendo uma pessoa não artista, posso colaborar com a dança, que é um espaço de escuta e de acolhimento dessas mulheres, né? Como que a gente pode proporcionar esse tipo de encontro, né? Estão chegando aqui algumas mensagens. Acho que a cultura leva... A Lânia Kiel falou. Acho que a cultura leva um certo tempo para mudar na cabeça das pessoas. Então, eu acho que o trabalho de vocês é muito importante, porque isso vai ser a longo prazo, não vai ser de hoje para amanhã. Sim. Vocês querem falar alguma coisa sobre essas coisas? Eu acho que a Gal podia falar dessa questão da não patologização, né? Acho que pode ser interessante. Eu não consigo falar essa palavra também, Vanessa. Eu fico eu não consigo falar. A Leidiane Pereira, Leide, um beijo para você. Escreveu aqui também, né? Que eu estou aqui acompanhando aqui pelo computador, né? Ela colocou assim: uma pessoa chegou para mim e disse: você estuda sobre corpo gordo na dança, mas isso não vai mudar o mundo. E aí entra um pouco, né, nesse lugar, né, de rotularem corpos gordos como corpos doentes. E a gente sabe que tem uma luta aí de anos para que a obesidade saia, né, deixe de ser um CID, né, porque existem, na verdade, a questão do corpo gordo, existem muitos corpos saudáveis, corpos gordos saudáveis, como existem corpos magros que são doentes, enfim, a gente tirar, de fato, esse radar aí da patologização, consegui, do corpo gordo. E aí, quando a Leite fala isso, né? Isso aí não vai dar em nada. É engraçado que eu recebi ontem uma mensagem de uma estudante do curso de ETEC de dança, que ela está querendo fazer o TCC dela sobre gordofobia e corpos gordos na dança, e que ela está tendo dificuldade de que esse projeto dela seja aprovado. Aprovado, né? Porque trouxeram a perspectiva de que não era uma abordagem de uma estruturação de um pensamento em dança, e sim que ela estava querendo levar para um lado terapêutico, porque ela queria falar de como ela se sente que ela tem 16 anos, enquanto uma adolescente gorda que dança, né? Então eu fico pensando muito, né? Até por que a gente tem que afastar, né, essa lógica da produção artística da possibilidade, como, por exemplo, a Vanessa tem essa pesquisa consolidada dela de autodepoimento, e que perpassa um pouco, né, o autodepoimento perpassa de algum modo a minha pesquisa, e eu não consigo desmembrar as minhas dores do meu fazer, né? Eu não posso querer falar de alguma coisa se eu estou sentindo outra e com outras emergências, né? Como essa questão mesmo do corpo gordo, que é uma emergência. Então, por que a gente tem que classificar, sabe, as coisas, né? Nós somos um corpo só. E uma vez eu ouvi, né, que a dança da indignação era um processo de cura, era um processo terapêutico, aí eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, Senhor, os orixás do céu, eu não posso me responsabilizar desse jeito pelas pessoas. Eu fiquei desesperada. Aí, depois de um tempo, conversando com algumas pessoas, eu respirei fundo e falei, ok, né? Pode ser também um processo terapêutico, pode ser também um processo de cura, mas e desde quando eu pensei, sistematizei, organizei, um processo de conhecimento em dança. Então, é a possibilidade de disputar imaginários com outros fazeres, com outros pensamentos de dança. Se traz essa ideia de curativa, ok, que bom, né? Eu acho que pode ser, ok? Mas é importante sempre destacar que é um pensamento, é uma estrutura de se fazer dança, né? De se pensar, de estruturar, de se criar dança. Então, a gente, né, Leite, você colocou aí, né, que isso não vai mudar o mundo, mas pode ter certeza, assim, muitas mulheres que já assistiram Zona Guibara,
ou que já tiveram contato com a Zona Guibari, que a gente recebe depoimentos, muitos depoimentos de diversas instâncias, mulheres até de fora, porque viram, de outros países, porque viram uma foto, só simplesmente uma imagem da Zona Guibari, e aquilo moveu elas a pararem para pensarem nos seus próprios corpos, nas suas próprias corpos, e olharem que, ok, meu corpo é esse, eu gosto dele assim, para mim isso já basta, sabe? Então a gente tem que ficar, né, eu tenho falado muito na potência da insistência em ser o que somos. Nós temos que insistir. Para além do resistir, a gente tem que insistir, né? E não desistir de ser o que somos, nas suas potências e nas suas fragilidades, né? Eu tenho um pavor, eu tenho uma aversão a quando as pessoas falam, legal, mulher guerreira. Guerreira? Eu não quero estar sempre, né, em posição de guerra, né? Até fiz um post esses dias, assim, que eu achei incrível na internet. Eu não sou guerreira, eu sou sobrecarregada mesmo. Então, é um pouco isso, né? Essa ideia de que a gente tem nossas fragilidades, porém a gente tem essas potências. E como que a gente pode respirar, aceitar as duas coisas, aceitar essa casa que nos habita, né, o corpo, como essa casa-mãe que nos habita, como ele é. Isso não significa, por exemplo, que a gente está deixando de pensar, por exemplo, em saúde, porque é algo que são muito colocados, mas vocês defendem, vocês estão romantizando a questão da saúde, o que vocês defendem é que as mulheres não sejam saudáveis. Não é isso, pelo contrário. Né? A gente defende, sim, um entendimento de que o corpo gordo ele é potente, ele pode ser, sim, pode ser um corpo saudável. Né? A gente tem vários artistas, a gente tem a Ellen, que tem um perfil, aí fica a dica para seguirem a Ellen, Atletas de Peso, que ela discute o corpo gordo da mulher no esporte, né? Então, e ela é maratonista, pratica esporte, ela vai trazendo essas questões de um corpo esportista saudável gordo. Então, é possível, né? Não é, a gente não está aqui romantizando, querendo fazer um apelo à não saúde, a pensar em corpos não saudáveis. Não. Nossa luta está em outro lugar, né? Sim, é de pensar esse corpo gordo, esse templo saudável também, né? Sem ter que se enquadrar, se apertar desse padrão que é tão estreito, né? É muito estreito. Então é um pouco quebrar um pouco esses padrões. Acho que não tem muito. Ah, pode falar. Não, eu não tenho muito o que acrescentar. Acho que a Gal já falou bastante tudo, foi perfeita a fala. Eu gosto muito quando você começa falando legal, eu vou dançar o que não seja a minha. Eu não sei, eu acho que você fala de dançar os ódios, né? Elaborar os ódios, dançar os ódios. Eu penso muito na questão da dor mesmo. A dor é potência criativa, né? Eu também não consigo separar. E aí, se a terapia vai estar junto, beleza. A gente não precisa, a gente não precisa colocar as coisas numa caixinha, né? Eu posso estar sentindo dor, quanto mais conhecimento sobre mim mesma, né? Isso vai ser terapêutico, isso vai ser positivo, vai ser saudável. Se isso vai ser transformado depois numa linguagem artística potente ou não, é outra coisa, mas pode estar aliado, né? As coisas podem estar aliadas. E eu acredito que estão quando eu penso que eu não tomo remédio para dormir, não passei por nenhum processo de depressão até hoje, estou falando pessoalmente. E devo muito à dança, isso, eu sinto isso, porque eu tenho uma família que tem passado por muitos processos de depressão. Então, tem uma coisa genética no meu corpo que está aqui, mas de algum modo eu estou combatendo de algum outro jeito. Eu acho que a arte me traz isso, né? Porque não está separado, né? Está mexendo com os nossos hormônios, é fisiológico, é sentimento, é terapêutico e é trabalho. Então, às vezes também é chato ter que responder essas questões como se fosse uma coisa ou outra, né? E acho que complementando, para além do ser hormonal, enfim, é social também, né? Porque existem camadas aí que são construídas socialmente e a gente vai, na prática da arte, da cultura, a gente vai se entendendo nesse lugar também
e se fortalecendo de alguma forma, né? Coletivamente. A gente tem aqui mais uns 7 minutos por aí, que daqui a pouco fecha. E aí eu queria saber se vocês têm alguma consideração final para falar. E se o pessoal tem aí mais alguma pergunta, é o último momento para falar. Se ninguém tiver perguntas, acho que a gente pode partir para os finais. Se vocês quiserem falar. Não, acho que é mais agradecer ao Portal Mood por trazer sempre pautas que são relevantes, né, para a dança, e de que são pautas que não que não se esgotam, não se encerram no mês de março, né? Eu acho que são coisas que a gente leva no nosso dia a dia, então agradecer bastante. Dizer que a Zona Guevara estreia um novo trabalho em maio, então fiquem atentos aí nas redes sociais. Salsa Croma também vai vir com uma reestreia, uma temporada de celebração aí dos 20 anos, né, o projeto, mas enfim, de fato vamos fazer 21 anos. E é isso, me acompanhem, vamos trocar, assim, eu acho que esses espaços, eles são super... Eles são transgressores, né? A gente foge de uma lógica no horário de almoço, a gente está falando dessas pautas, é super importante, tem uma força política assim gigantesca. Então, que seguimos aí, desobedecendo, até que eu gosto de falar, né? Que a desobediência, né? É o que me mantém viva hoje. Então, sejamos desobedientes. Bom, também queria agradecer, né, ter compartilhado essa live com a Gal, com você, Rúbia. Agradecer também a Thalita, ao Portal Mood. Acho que o trabalho que vocês têm feito de difusão é muito importante, né? Não só para a cidade, mas enfim, é um portal que está muito ampliado, tem sido muito importante para a dança. Também estamos completando agora 21 anos, eu acho que a gente nasceu no mesmo ano. 2002, né, Gal? Sim, 2002, né? 2002, então a gente também agora faz 21 anos e a gente vai estrear um trabalho dia 31 de março, uma produção independente, né? A gente não está com nenhuma subvenção agora, mas a gente vai celebrar aí esses anos de vida também lá no Casulo. Fica o convite. E eu acho que para fechar é esse chamado mesmo que você fala, né? Para que as nossas discussões sejam ações concretas no mundo, né? Que a gente possa realmente seguir dessa maneira. Eu acho que é importante, assim, dar as mãos com esse pensamento, né? De que a gente pode, de fato, fazer uma ação no mundo. É isso. Obrigada, gente. Gente, agradeço muito vocês terem aceitado esse convite. É isso, né? Numa terça-feira, horário de almoço. Quero agradecer a presença de vocês, quem está aqui com a gente nessa live assistindo, contribuindo também. Agradecer a contribuição de vocês também, né, para o cenário da dança e essa troca que vocês sempre topam fazer com a gente. A gente vai se fortalecendo, seguindo juntas e disseminando, né, a dança por aí. Acho que isso que é tão importante, né? Isso que é o sentido de tudo, né? Então, agradeço muito. Seguimos juntas, fortes. E é isso. Um beijo para todo mundo, uma boa semana para vocês. E muito obrigada, viu? Tchauzinho.